Muito bem, senhoras, senhores, senhoritos, senhoritas, muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, a hora que vocês estão assistindo esse vídeo, essa bagaça. Essa aula é voltada para os alunos do 8º ano do Colégio Afnísia Freire, a disciplina é Artes, tá? Meu nome é Vitor e a gente vai dar continuidade ao assunto a respeito do capítulo 3, falando de luz e som, mas nesse caso especificamente a gente vai trabalhar com as características do som e a característica das cores. Luz, cor, tal, tem tudo a ver, vocês já perceberam isso, né? Então, se vocês me virem olhando para um outro lugar nesse momento é porque eu tô fazendo 16 coisas ao mesmo tempo, tá? Mas isso não interfere em nada, vocês estão percebendo, né? Pronto. Não, peraí, pronto ainda não, agora sim. Pronto. Então, aí a gente começa falando aí, ó, na página 84. Então, abre o livro didático bonitinho de vocês aí na página 84 para que possamos adiantar essa bagaça. É o seguinte, aqui a gente tem assim, característica das cores. A luz branca do sol contém todas as outras cores. Mas, professor, negócio de luz branca, rapaz, o sol é amarelo. Amarelo. Tem um ovo que é amarelo. Pronto. Iluminação mexendo aqui. A testa está brilhando já. Calor desgramado. A luz branca do sol contém todas as outras cores. Como assim luz branca? Você já tentou olhar para o sol? Consigo ver que cor é? Sol, amarelo, tá? Deixa eu ver. Não importa. Ela pode ser percebida de forma diferente a depender da hora do dia ou da época do ano, né? Amiguinhos, não olhem diretamente pro sol não, só botem um óculos escuro, um negocinho assim, porque para vocês não ficarem cegos, viu? Me preocupo muito com vocês. Mentira. No entardecer, percebemos uma luz avermelhada e no amanhã de inverno ela aparece azulada. Essas variações também acontecem com a luz artificial. A lâmpada fluorescente emite uma luz esverdeada e a lâmpada incandescente amarelada. As lâmpadas de LED, por exemplo, a gente enxerga um tom mais branco, assim, quase azulado, né? Meio que assim, bem próximozinho, um azul extremamente claro, mas é bem mais parecido com um branco. A lâmpada fluorescente, é interessante que a gente tinha aí antigamente a lâmpada fosforescente. Por que é que esses nomes assim, a fosforescente, fluorescente, na verdade é o composto químico que está ali dentro daquele negocinho ali da luz, né? Então, fluorescente é por causa de uma base química com flúor, mas não é o flúor que a gente enxaguante bucal não, viu gente? É porque é flúor, uma mistura de outras coisas. Fosforescente porque era fósforo, mas não é esse fósforo de riscar não, viu? Fósforo é o elemento químico, tá? Vocês não falarem besteira aí. E a lâmpada incandescente são aquelas lâmpadas mais antigas, né? Que são chamadas de luz quente mesmo. Essas lâmpadas assim de LED, as lâmpadas fluorescentes, aquelas que tem na escola, né? Pronto, aquela luz ali da escola, aquelas lâmpadas ali, elas são fluorescentes, né? Deve ser, espero que seja. Assim, elas gastam menos, elas consomem menos, elas têm uma duração maior do que essas incandescentes, que dá aquela luz amarelada e que esquenta pra caramba. Só de você chegar perto assim, ela tá quente pra caramba. Por exemplo, quem tem sítio, quem gosta de roça, essas coisas assim, vai ver que para você conseguir fazer o desenvolvimento dos pintinhos ali dentro do galinheiro, o ideal é uma lâmpada incandescente. Mas você não pode deixar muito próximo do chão não, porque senão os pintinhos vão bicar ali e vão morrer tudo queimado.
mas você tem que deixar numa altura suficiente para que os pintinhos não alcancem, mas eles possam se aquecer com essa luz. Além da questão da luminosidade, tem um aquecimento também que é importante para eles, para o desenvolvimento deles. E por que tem que ser uma lâmpada incandescente e não uma lâmpada fluorescente ou fosforescente ou de LED? Porque a incandescente, justamente, ela aquece mais, essa luz amarelada, ela acaba aquecendo mais o ambiente, né? Então, a lâmpada fluorescente, a fosforescente tem uma luz esverdeada, ainda que o olho humano não seja preparado para enxergar isso exatamente, diretamente. Então, se enxerga uma luz branca, tipo essa daqui que está aparecendo aqui, ó. Tá vendo? Dá para ver? Uma luz mais esbranquiçada, né? Mas a incandescente você percebe bem que ela tem um aspecto mais amarelado. Se percebemos um objeto branco, é porque houve reflexão de todo o espectro de luz. E se ocorreu a percepção do preto, o objeto absorveu todas as cores. O que é um espectro de luz? Importante dizer, temos aqui do lado, é isso que eu estou seguindo. Faixa de emissões eletromagnéticas que são visíveis ao olho humano e que varia do vermelho ao violeta. Então, peraí, foi, pronto. Então, faixa de emissões eletromagnéticas são visíveis ao olho humano que varia do vermelho ao violeta. Então, se percebemos um objeto branco, é porque ele conseguiu refletir todas essas faixas de emissões. Ele é um objeto reflexivo, então a luz bate ali, ele consegue refletir essa luminosidade. Já se a nossa percepção é de algo preto, né? Significa que o objeto ele absorveu todas as cores. Então, olha que interessante. Aí tem uma coisa muito massa nessa questão. As pessoas costumam falar o seguinte: preto é ausência de cor. Branco seriam todas as cores. Pelo contrário, parceiro, você vê aqui, ó. O preto, ele absorveu todas as cores. Então, na verdade, ele vai receber todas as cores e ao invés de ele refletir, dele jogar essa cor assim na sua cara, na cara, miserável, ele simplesmente absorve. O preto vai pegar as cores assim, faz assim, opa, me dê essa cor aí, vá, essa daí também, vem de lá, pá, juntou tudo, absorveu a cor preta. Então, saibam bem, preto não é ausência de cor, muito pelo contrário, é a absorção de todas as cores. O branco, ele simplesmente reflete todas as cores ao mesmo tempo. Por isso que a nossa visão, a nossa percepção do objeto é de branco. Enquanto que a absorção, quando a gente percebe um objeto preto, significa que ele absorveu todas as cores. Na sua constituição, na sua construção, ele recebeu todas essas cores. Esse fenômeno também é compreendido como ausência de luz. A ideia do espectro de luz é justamente a ausência de luz. Por quê? Se ele refletiu, ele não tem luz. Tá? Portanto, a cor que percebemos depende da luz, depende da luz que ilumina o objeto e da forma como ele a reflete para nossos olhos. A soma das três cores luz
quais são as 3 cores principais? Vermelho, verde e azul. Então, a soma das 3 cores luz é o branco. É a composição dessas cores que vemos nos monitores e nos celulares, por exemplo. E aí a gente tem o esquema do sistema aditivo das cores, né? Depois a gente vai até falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas aí uma coisa interessante que a gente vê assim, ó. O vermelho com o verde forma o quê? A cor amarela. O vermelho com o azul faz o quê? Uma cor lilás ou roxa. O azul com o verde, ele já traz uma cor. Que diacho de cor é essa aqui, rapaz? Sei lá que coisa. Magenta, que é um meio termo, né, entre o azul e o verde. E aí quando a gente vai juntando todas essas cores, ele traz a cor branca. É uma parada meio doida aqui agora, né? Porque o objeto que absorve todas as cores, ele é preto, e o que repele todas as cores, ele é branco. E aqui depois ele fala que a soma das 3 cores luz é o branco. Esse negócio é meio doido. Mas aí é porque é relacionado à reflexão da luz. Enfim, as cores básicas das tintas de impressão são o ciano, o magenta e o amarelo. Com essas cores associadas ao branco e ao preto, é possível reproduzir as cores da natureza e criar grande quantidade de tonalidades. A ideia de tonalidade aí vai ser dentro da variação dessas cores. Tipo, dentro da cor vermelha, por exemplo, a gente tem várias tonalidades. Vermelho claro, vermelho escuro, vermelho bem clarinho assim já vai para um rosa. O azul, dependendo da mistura, aí vai se tornar um azul escuro, um azul claro, azul piscina, essas coisas todas, né? Lilás, roxo, que é essa aproximação do vermelho com o azul. São as cores primárias, que são esse vermelho, verde e azul. As cores secundárias, que são o amarelo, o lilás e essa magenta aí, essa nojenta, ou essa magenta. E eu já falei 3? Já, né? Pronto. E as cores terciárias, que já são formadas pelas misturas das primárias com as secundárias. Cadê? Me perdi? Me encontrei. Nas tintas transparentes, a cor preta é obtida com a soma de todas as cores. Ó, a soma de todas as cores chega na cor preta. Por que isso? Porque a cada camada de tinta sobreposta, a cor torna-se mais escura. Vocês vão juntando lá, jogou vermelho, joga verde, joga azul, joga não sei o que, joga Ariel, tá? Mistura tudo, cor preta. Entendeu? Quando usamos tintas transparentes, o branco é o fundo do papel ou da tela, ou seja, ausência de tinta. Significa o quê? Branco é sem graça. Eu tô falando do papel, da cor, viu, gente? Não tô sendo racista reverso, não, viu? Tenho até amigos brancos. Então, o branco é a ausência da tinta, é a ausência de cor. O preto vai ser a mistura de todas as cores. Por isso que a gente sabe essa cor bonita assim, né? O preto é uma cor bonita. Quer dizer, galera emo, não sei o que, roqueiro. Nas tintas opacas, como o guache ou as tintas de pintura de parede, a cor cinza é a soma de todas as cores misturadas. Quem é que vai manjar mais disso daí vai ser quem? Luísa, que trabalha aí, não sei o que, faz seus desenhos, suas pinturas, broca, sabe demais, manja muito. Qual coisa quer perguntar sobre cor, pergunta pra ela. Cola dela, olha na prova. Não pode olhar na prova de ninguém. Poxa, que pena. Estou aqui lacrimejando pelo meu olho direito.
Pronto, secou. Então, nas tintas opacas, como o guache, ou as tintas de pintura da parede, que é aquela tinta acrílica, a cor cinza são tipos de tinta que elas não são reflexivas. Elas são, digamos assim, cores um pouco mais brutas, né? Você não vê ela meio que brilhando, né? Quase um fosco, basicamente. Então essas são as cores mais opacas, né? E aí vocês podem ver, por exemplo, aqui ó, né, na própria imagem, que aí traz o esquema do sistema aditivo das cores luz e o esquema do sistema subtrativo das cores tinta, vocês veem como é que é essa diferença. Aí, ó, o somatório de todas as cores. O somatório de todas as cores vai dar uma cor mais acinzentada. O sistema subtrativo ele vai trazer justamente essas cores mais opacas, mais brutas, enquanto que os das cores luz, sistema aditivo das cores luz, são essas cores um pouco mais brilhosas, né? Então, cadê? Me perdi e me encontrei. Quando pintamos com tintas opacas, usamos a tinta branca para cobrir as áreas que queremos clarear. Então, isso vai permitir com que ele traga cores mais fracas, né? Por exemplo, existe um lápis de cor branco. Nunca mais eu vi, mas existe. Ou então, giz de cera branco. Pronto. Quando a gente quer amenizar uma cor, quando a gente está pintando lá e quer amenizar um pouco aquela cor, a gente pega justamente esse giz de cera, ou pega esse lápis de cor branco e passa por cima da cor que havia sido pintada anteriormente. Porque isso traz uma ideia de suavização daquela cor. É como se você estivesse enfraquecendo um pouco mais aquela cor para tornar ela um pouco mais clara. Então, por isso que há essa diferença entre a parte das cores luz, que é o sistema do aditivo das cores luz, contra o esquema do sistema subtrativo das cores tintas. Tintas transparentes, tintas opacas, pererê, parará, né? Costuma-se organizar as cores em um modelo circular contínuo, o círculo das cores. Para formar o círculo em geral, são usadas cores em números pares, organizadas de maneira que as cores opostas sejam as de maior contraste. Como assim cores opostas? As que estão do outro lado do círculo. Você vê, você faz o círculo. Oi, faz o círculo, Lombardi. Você faz o círculo e aí você tem, ó, o sistema de cores aqui embaixo. Aí vocês têm assim um sistema de cores. Eu podia clarear mais essa imagem. Ah, meu Deus, escureceu tudo. Aí você tem a oposição dessas cores, do amarelo pro roxo. Isso aqui é roxo, né? Isso tem cara de roxo. Isso aqui é mais um lilás, que a oposição dele tá num verde mais claro. O vermelho para um verde um pouco mais escuro. Quando você pega o laranja, já vai um azul meio misturado. E o interessante é que, como a gente faz esse disco aqui, a gente tem as cores primárias, são essas três aqui centrais, amarelo, azul e vermelho. Amarelo. Esse negócio tá meio... Tem que ver isso daí, tá ok? O negócio tá meio estranho. Não é pra ser amarelo, não é pra ser verde, mas enfim. E aí é o que? A mistura do azul com o amarelo gera o verde. A mistura do amarelo com o vermelho gera o laranja. A mistura do azul com o vermelho gera o roxo, o lilás. Aí pronto, a gente faz, ó, vai nessas pontas, né? Aqui a gente tem, se a gente for pulando de um em um, pulando o que está no meio assim, esse do meio, ele vai ser a mistura justamente das duas cores mais próximas. Então, o verde escuro com o amarelo sai um verde mais claro.
Um roxo com vermelho sai um lilás. Um vermelho com um laranja um pouco mais claro, sai um laranja mais escuro. Um laranja com a cor aqui meio caramelo, sai um laranja intermediário. Tá? Laranja, o Queiroz. Aí sai o laranja lá, da rachadinha do Queiroz. Copenhague. Enfim, isso é o que a gente precisa saber a respeito desse esquema de cores. Tá? Beleza? Entendeu? Deu para entender? Se não deu para entender, não, brincadeira. Na aula que vem eu vou voltar a essa explicação a respeito desses círculos de cores. Trazendo algo que não está no livro didático de vocês, inclusive, que é muito importante. E a característica dos sons, que é um pouco mais simples de compreender. O som é a vibração de um corpo que se propaga no ar, nos líquidos e nos sólidos, em forma de ondas. Por isso que a gente ouve falar assim, ondas sonoras. O som, na verdade, ele vai navegando, assim, oi. Os ouvidos, então, eles captam essa vibração e o cérebro a transforma em informação e reação. A gente tem 3 ossinhos aqui dentro das orelhas, dentro dos ouvidos, que é o quê? Bigorna, martelo e eu acho que é vibrato o nome, não estou lembrado, mas vocês lembram. E aí a vibração desses ossinhos que ficam dentro do nosso ouvido é que vão captar esse som através da vibração. E aí com essa vibração ele vai levar essa informação para nosso cérebro. E aí o cérebro vai pegar assim, vai botar para funcionar assim. Opa! Olha o som, qual é? Pá, tá ligado? E aí o som tem 4 características principais. Altura é a característica que determina se um som é grave ou agudo. Definimos matematicamente um som pela quantidade de vibrações que ele produz, que é a frequência. Então, assim, frequência está dentro da altura do som. Altura, vamos lá, só voltando aqui. Altura é a característica que determina se um som é grave ou agudo. Como assim? Grave é aquele som mais denso, aquela coisa assim, grave. Agudo já é aquele som mais fininho, tipo Arthur falando. Sei o que. Pronto, aí é agudo. Grave é Ariel falando, tá? Gabriel também falando assim, tá? Então tem essa diferença. Lembre sempre. Grave, agudo, entendeu? Foi horrível isso, né, gente? Desculpa. Definimos matematicamente um som pela quantidade de vibrações por segundo que ele produz. É a frequência sonora. A frequência é a quantidade de vibrações por segundo que ele produz. Quer ver um exemplo bacana? Sabe, vocês que gostam de assistir série médica e tal, sabe aquela telinha que mostra os batimentos do coração? Ali ele mostra a frequência cardíaca. E aí, quanto mais rápido está o coração batendo, essa frequência vai mostrar uma vibração bem maior, não vai? Vai ficar lá, né? Passando assim. Se o coração estiver mais calmo, estiver passando por uma bradicardia ou bradisfigmia, que é uma tranquilidade maior do coração, ele vai fazer o quê? Tum, 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 né? Vocês lembrem aí das séries médicas. Chicago Med, não sei o que. Esse negócio médico aí, eu não assisto nada disso. Então, vocês podem pensar, quando falam em frequência, pronto, quantidade de vibração por segundo. Lembra logo de frequência cardíaca.
frequência sonora vai ser a quantidade de vibrações por segundo. Quanto maior for o número de vibrações, mais agudo será o som. Mais vai se aproximar da voz de Arthur. Quanto menor for o número de vibrações, mais grave será o som. Aí é só lembrar da voz de Ariel. Entendeu? O ouvido humano é capaz de perceber sons muito graves e muito agudos, numa faixa de frequência que vai de 20 até 20 mil ciclos por segundo, ou hertz por segundo. Beleza? Deu para entender? Altura e frequência, como é que funciona? Som agudo e grave, frequência, que é a quantidade de vibrações, entendeu? Quanto menos vibrações, mais grave. Quanto mais vibrações, mais agudo. Ó. Duração. É o período durante o qual o som é captado pelo ouvido. Uma nota tocada no piano pode ter um som longo ou breve, dependendo do tempo que o pianista mantém a tecla apertada. É justamente o tempo de vibração de um som. Duração é o tempo de vibração de um som, ou período no qual o som é captado pelo ouvido. É como se fosse um som longo e um som breve. Pronto. Duração é isso. Fácil, tranquilo. Intensidade representa a quantidade de energia gasta para produzir um som. É interpretado pelo ouvido por meio da sensação de volume. Intensidade é ligado a volume. Quanto mais força um pianista usa para tocar uma nota, maior será a sensação de volume produzida por ela. A relação entre as diferentes intensidades dos sons em uma música é chamada de dinâmica. Então, intensidade. Quanto mais força um pianista usa para tocar uma nota, é só você ver o quê? Por exemplo, Luísa dá um tapa em Arthur. Se ela der um tapa muito forte, a intensidade é maior, a sensação de volume é maior. Então, quanto mais força ela usar para tacar a mão na cara de Arthur, maior será a sensação de volume produzida por ela. Agora, se ela resolver dar um tapinha fraquinho, você fala, o bicho já sofreu demais, miseráveis, vou bater de leve. A sensação de volume é bem menor. Então, a intensidade vai ser muito menor. Completamente diferente, né? Mas usei a mesma mão e a mesma cara. Coitado de Arthur. Então, e a relação entre essas diferentes intensidades dos sons dentro de uma música é chamada de dinâmica. A dinâmica sonora. Você poder bater mais forte, bater mais fraco, essa relação dinâmica. Dinâmica da mão de Luísa na cara de Arthur. Entendeu? Timbre é a identidade de um som. Assim como cada pessoa tem um timbre de voz específico, cada instrumento possui uma personalidade sonora única. A flauta e o violino, por exemplo, podem gerar uma grande quantidade de notas musicais. Porém, a mesma nota tocada por ambos apresenta timbres diferentes, pois cada instrumento gera um som diferente. Isso aí é a coisa mais básica que tem. A gente tem 7 notas musicais, né? Ai meu Deus, peraí. Isso mesmo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. 7 notas musicais. Vocês entenderam? Esse negócio de Lara Cristal, para de dar risada. São 7 notas musicais. Todos os instrumentos
vão tocar essas 7 notas musicais. Só que o timbre é diferente. O timbre dessas notas, a identidade sonora desses instrumentos é completamente diferente. Então, você pode estar tocando uma bateria e uma guitarra, tocando lá o dó, que ambos vão ter uma sonoridade diferente. Vão se complementar? Vão. Mas você vai conseguir reconhecer qual é a bateria e qual é a guitarra, justamente por conta desse timbre. Ah, o que é o timbre da voz? Meu timbre de voz normal é esse, mas eu posso fazer outros timbres vocais, outros timbres de voz. Eu posso mudar a identidade da minha voz. Eu posso muito bem falar dessa forma que vocês vão compreender que o timbre é completamente diferente daquilo. É completamente diferente de acordo com a identidade que eu quero dar ao meu instrumento, que é a minha voz, meu instrumento vocal. Entenderam? Então, timbre vai ser a identidade do som. Para se fazer um arranjo musical, utilizam-se principalmente essas 4 características dos sons, que são capazes de criar infinitas relações entre os instrumentos. O que é o arranjo? É o modo de execução de uma composição musical. Inclui, por exemplo, a escolha dos instrumentos e a definição do jogo de intensidade. Né? Entendeu? Então, o arranjo vai ser um modo de execução de uma composição musical. O arranjo musical, especificamente, é sobre essa composição. Então, e aí a gente pode criar infinitas relações entre esses instrumentos. Que assim a gente pode estabelecer o seguinte: a relação de altura, quando um som grave é sobreposto a um som agudo. Você consegue colocar 2 vozes ao mesmo tempo. Por exemplo, duplas sertanejas. Nas duplas sertanejas a gente tem 2 vozes. Geralmente uma é mais aguda, a outra é mais grave. Para você trazer uma variação na música, trazer um arranjo assim um pouquinho diferente. Essa relação de altura entre as vozes. Altura, grave, agudo. Relação de altura é a sobreposição entre o grave e o agudo. Relação de duração, quando um som contínuo, uma tecla do piano tocada por um período longo, é sobreposta a um som curto, outra tecla tocada de maneira breve. Por exemplo, é como se você apertasse uma tecla do piano e na tecla fizesse o quê? Pam. Você segurou aquela tecla, então ela vai trazer uma duração maior. Se você só clicar, a tecla vai fazer o quê? Pam, pam, pananam, pananam, tam. Tá vendo? Então, a relação de duração vai ser justamente essa, a diferença entre som contínuo e som curto, que eles podem muito bem ser tocados ao mesmo tempo, enquanto você está lá com a mãozinha. Pronto, a música de casamento. Ó, você vê como é que funciona isso. Relação de intensidade, quando o instrumento é tocado com mais força que outro. Por exemplo, no momento que Luísa dá um tapa na cara de Arthur, Beatriz, que ela é mais de boa assim, ela resolve também dar um tapa nele. Ou seja, um lado da Arthur vai doer mais do que o outro, né? Por quê? Porque a relação de intensidade dos dois vai ser diferente. A força maior que Luísa usou para dar um tapa na cara de Arthur do que a força menor que Beatriz usou para dar um tapa na cara de Arthur. Entenderam? E a relação de timbre, quando o arranjador faz um jogo de pergunta e resposta entre os dois instrumentos. A gente vê muito isso onde? No repente.
Os repentistas, geralmente, eles têm o quê? Ou dois pandeiros, ou então uma viola e um pandeiro. Então, é como se esses dois instrumentos eles estivessem dialogando entre si, né? A gente costuma ouvir isso muito, por exemplo, nas bandas de rock. Por quê? O guitarrista ele começa a tocar e o baixista ele chega lá em tipo, onde ao mesmo tempo que você faz a relação de timbre entre esses dois, dá para perceber também que existe uma relação de altura aí, porque um som é mais grave, que é o da guitarra, um som mais grave, que é o do baixo, e o som mais agudo, que é da guitarra, né? Se pode utilizar também a relação da duração da guitarra do baixo. A intensidade também em relação a essa quantidade de energia gasta para a produção do som. Então é isso. Em relação ao timbre, o arranjador faz um jogo de pergunta e resposta entre esses dois instrumentos. Galera, por hoje é só. Próxima aula a gente ainda tem uma explicação dentro das páginas 86 e 87. Mas, por enquanto é isso. E também a gente vai trabalhar um pouquinho mais essa questão das cores, assim, que eu vou trazer uma apostilazinha para mandar para vocês, para ficar um negócio bacana. Ui! Valeu, galera. Tchau. Boa noite.